Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos à primeira live que a gente vai fazer aqui ao longo dos dias, uma série muito legal chamada Além da Coordenação Motora Infantil, onde o meu objetivo é convidar profissionais de áreas diferentes da minha para a gente poder bater um papo e entender um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil, né? Então teremos fono, teremos neuropediatra, teremos várias coisas, várias pessoas, várias profissões para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre várias áreas, né? E hoje nós vamos fazer uma live com uma pessoa que eu já tinha vontade de convidar, do Instagram Papo de Fono. Tinha muito tempo que eu queria fazer essa live com ela e chegou o momento ideal, assim, acho, pra gente falar um pouquinho sobre comunicação, sobre linguagem, sobre o que esperar para cada idade. Então, eu vou chamar ela aqui, pera aí só um minutinho, convidar Papo de Fono, Dona Mônica, esperar ela entrar pra gente bater um papo muito legal. Enquanto isso, pessoal, cliquem aí no aviãozinho, convidem outras pessoas e chame, né, para vir participar com a gente. Ó, ela chegou aí. Oi, Mônica, tudo bom? Oi, Fernando, boa noite. Tudo bom, e Tudo você? jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Feriado, né? Hoje, pessoal, essa live é mais para quem não viajou, né? Para quem ficou em casa, como a gente, para quem trabalhou, como a gente. Sim. Se apresente aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Enquanto isso, gente, clicando no coraçãozinho aí para subir essa live, para mais gente ver que a gente está online, ok? Vamos lá então, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, do Instagram Papo de Fono. Então, como o próprio nome já diz, sou fonoaudióloga. Eu atuo na área de linguagem, com foco em autismo e desenvolvimento de linguagem infantil. Então, o meu foco é orientar pais, né, com crianças abaixo de 5 anos a respeito do desenvolvimento infantil, tá? Principalmente, lógico, com o foco da fala, do desenvolvimento da comunicação, tá? Então, hoje os meus estudos são praticamente voltados para isso, para o autismo, levanto bastante essa bandeira também, mostro para os pais que falar não é a única forma de se comunicar, então eu sempre trago isso nos meus conteúdos, sempre tento trazer informações baseadas em estudos científicos, em coisas atualizadas, para vocês não caírem no conto, né, do cada criança tem seu tempo, ou espera até 3 anos, ou é assim mesmo, ou não cair aqueles milagres que falam por aí, né? Ensina a criança a falar em 1 semana, porque o pintinho vai piar na boca que vai falar, né? Ou em cursos milagrosos que tem aí, que faz a criança falar. Então, eu sempre procuro orientar, né, os pais, baseado em ciência, em estudo, para que vocês não caiam em pessoas mal intencionadas, porque aqui é uma ferramenta que estão muitos pais hoje em dia, ainda mais por conta dessa pandemia, né? Então, tem muita coisa boa, mas também tem muita informação ruim. E muita informação ruim é uma bomba que, assim, explode e alcança muita gente. Então, tanto eu quanto outros profissionais aqui, a gente não pode parar de divulgar boas informações para manter os pais sempre muito bem informados e não cair em chantagens por aí. Então, esse é o meu objetivo aqui, sempre estou à disposição, tirando dúvidas, recebo muito direct de pais, perguntando, passei com fulano, será que é isso mesmo? O pediatra falou isso para mim, é isso, estou na dúvida, ouvi falar. Eu sempre vou estar respondendo, vou demorar? Vou, mas eu sempre que eu posso, eu respondo todo mundo, tá? Gosto de dar essa atenção para todo mundo que me pergunta, porque às vezes é o único canal que muitos têm, né? A gente sabe que o Brasil é uma realidade e nem todos têm acesso à informação de qualidade, a profissionais, né, capacitados, e muitos acabam recorrendo às redes sociais mesmo para procurar a gente, né? Então, Eu nada vejo mais isso com que muita justo. frequência. Sim, então nada mais que justo a gente fazer o nosso papel, que primeiramente é trabalhar com prevenção. Então, é um dos meus focos aqui também. E é legal, né, que você falou isso dos mitos e tal. Essa história do pintinho, do pintinho na boca, era algo que eu não Da conhecia. concha, água E de eu escutei, janeiro.
Não, e eu escutei uma família me contando, né, que a avó quis fazer o negócio do pintinho, que eu não entendi direito o que era, porque era uma avó do interior, não sei o quê, e de fato é uma coisa que é tão absurda, mas que acontece, né, que as pessoas fazem ainda, né. Sim, é uma superstição. A gente não pode, assim, deixar de... É uma crença que as pessoas antigas têm, tudo mais. É uma coisa que as avós, bisavós têm. Mas a gente não pode acreditar que isso realmente vai funcionar, porque não tem base científica nenhuma. Né? Claro. Entendeu? Não faz sentido, né, que isso vá funcionar. Porque senão, fonoaudiólogo não existiria, né? Então era só pegar um pintinho, piar na boca da criança, pronto, resolvia todos os problemas. Eu acredito que foi algo que não foi nem testado, né? Porque vai fazer uma pesquisa científica não faz sentido. Não faz nem sentido pesquisar uma coisa dessa. Exatamente. E é legal porque, por exemplo, eu, enquanto profissional de educação física, conheço e entendo muito pouco sobre comunicação verbal ou não verbal, sobre linguagem como um todo, né? Estudei um pouco na disciplina de linguagem na pós em neurociência, mas eu conheço muito pouco. E é importante a gente ter a presença de profissionais especializados, profissionais que entendem do assunto para compartilhar com a gente, né? Com terapeutas ocupacionais, comigo, que sou professor de educação física, com as mães que estão aqui hoje, com certeza. Eu imagino que tenha muita mãe aí. Se tiver alguma mãe aí, já fala que é mãe, para a gente saber. E é muito importante a gente trazer esse conhecimento específico de cada área para poder contribuir e somar, né, para os demais profissionais que trabalham com criança. Uma das formas de comunicação que talvez você, na sua profissão, deve usar muito é o gesto, né? Porque né, se você está num jogo, qualquer jogo que seja, num estádio lotado, alguma coisa, às vezes para você poder se comunicar, se você é técnico, alguma coisa, ou até mesmo jogador, para você poder se comunicar com o outro que está do outro lado e disputar toda aquela tensão de som que tem, o gesto vai ser a sua forma de comunicação juntamente com a sua expressão facial. Sim. Então, é uma forma de comunicação você utilizar isso. Que o outro vai corresponder. Isso, que o outro vai corresponder, ele vai entender qual é o seu gesto. Né? Ou até mesmo, você está num ponto, outra pessoa está no outro. Se você fizer assim, ó, ela vai entender que você está pedindo a hora, né? E se você fizer o gesto com números, né? Ela também vai te responder assim. Então, é uma forma de comunicação que a gente pode utilizar também. Né? Então, as expressões faciais, o tom da nossa voz, tudo tem que estar coerente. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar também. Se a comunicação ela é efetiva, se ela tem uma função, se ela está coerente, né? Se ela transmite uma mensagem adequada. Então, tudo isso a gente tem que pensar, principalmente quando a gente fala de criança. Eu recebo muito no consultório crianças que não falam ou que falam, mas os pais falam assim, parece que eu não entendo, ou parece que ele fala, mas eu não consigo compreender, parece que ele não fala comigo. Então a gente percebe que existe uma fala, né? Principalmente em crianças, né, autistas. Tem uma fala, mas às vezes essa fala não é direcionada com a intenção de transmitir uma mensagem. Não é funcional, é só ecolálica, né? Exatamente. Ele é nomeador de coisas, né? Não transmite uma mensagem. Então, é o nosso papel fonoaudiólogo, né, de transformar essa fala dele em uma forma de comunicação, né? E muitas vezes a gente acaba utilizando outros recursos, né? Gestos, comunicação alternativa, para dar um apoio para essa fala, né, que está deficitária, para a gente poder tentar trabalhar melhor essa funcionalidade. Tá? Então, por isso que e aí eu queria analisar tudo. Na verdade, eu conheci o seu trabalho através de um vídeo que você postou, que eu repostei, ele viralizou para você, viralizou para mim, que é um vídeo onde você fala, o título do vídeo, né, quando a criança tem 2 anos e ainda não fala. E aí você aponta... Hã? Esse vídeo foi o do ano passado. Ele é antigo, foi quando eu te conheci. Eu postei, eu acho que ele teve não sei quantas mil visualizações. Eu acho que ele quase bateu 1 milhão de visualizações aqui no meu Instagram. E aí você, né, o seu título é Quando a criança tem 2 anos e ainda não fala. E aí você vai apontando para diversas causas dessa ausência da comunicação verbal. E no final você coloca, nunca... É preguiça. É preguiça. E é verdade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre
a gente já sabe, nunca é preguiça. A criança nunca deixa de falar por preguiça. Ela deixa de falar por diversas razões. Eu queria que você falasse um Até pouquinho mesmo sobre por isso. dificuldade, né? Sim, Então, então ela pode ter uma dificuldade auditiva, ela pode ter uma dificuldade em conseguir entender, compreender os estímulos que estão sendo dados. Então, às vezes, o estímulo pode estar sendo demais ou estímulo de menos. Por isso que lá eu coloco o estímulo adequado. Quando a sim. criança vem no consultório comigo, eu gosto, às vezes, de avaliar os pais brincando com a criança, para ver como que é a brincadeira deles. Se o pai fala demais, fala de menos, né? Se pergunta tudo ou se, né, brinca com a criança sem fazer sons, como é o comportamento da criança. Então eu gosto de observar isso também, para a gente ver como que tá esses estímulos, né? Tem uma questão auditiva também, porque se a gente não escuta, a gente não vai conseguir compreender a mensagem, processar tudo aquilo, organizar e poder executar para falar, né? Porque tudo depende de uma maquininha, né? Uma engrenagem tem que estar tudo funcionando para poder, né, fazer o produto, né? Então, no Aham. caso, o produto seria a nossa fala. Se eu tenho uma audição funcionando direitinho, se eu tenho um cognitivo funcionando direito, se eu tenho um contato visual, se eu tenho uma busca de interação, se eu tenho uma imitação, consequentemente eu vou ter interesse na pessoa, eu vou ter interesse em querer aprender e eu vou começar a imitar os movimentos que ela está fazendo, coordenar com o som para eu poder executar a fala. E daí nesses treinos, que daí é quando o bebê começa, né, lá pelos 6 meses, soltar os primeiros sonzinhos, né, que são os balbucios, ele nada mais está do que testando, né? Tudo aquilo que ele já está vendo, que ele está ouvindo, né? Porque toda vez que a mãe chega, olha a mamãe está aqui. Ele percebe que toda vez que faz esse movimento, sai um som e ele vai tentando. Fica aquela coisa. Até que chega um momento que ele começa a coordenar e sai. Aí lá por um ano sai a primeira palavrinha, mamãe, por exemplo. Aí vira aquela festa, né? Porque a gente dá o sentido. Não porque ele aprendeu a falar mamãe, é porque ele conseguiu coordenar mamãe, mamãe, e a gente deu sentido. Ah, ele falou mamãe. Aí ele, opa, eu acho que agora eu acertei, vou tentar de novo, mamãe. Pronto. Aí gravou, fixou, ele começa a repetir toda hora, por quê? Ele começa a perceber que toda vez que ele fala mamãe, a mãe aparece, fazem festa, bate palma. E quanto mais ele fala, mais ele aprende, mais ele tenta, mais coisas legais acontecem, né? Quanto mais coisas ele começa a aprender a falar, mais ele tem o que ele consegue, o que ele Sim. quer, né? Mas, então é uma coisa positiva para a criança, ele começa a ter um reforçador ali. É Então isso a que eu ia falar, é criança quase um começa... sistema de recompensa, né? Isso, exatamente. Então, a criança vem fazendo a gente de bobo lá de trás. Aham. E a gente vai bonitinho moldando na dele, entendeu? E é legal que esse exemplo que você deu, ele serve perfeitamente para todos os aprendizados da criança, né? A Sim. fala é uma dor muito grande da família, seja de uma criança típica ou atípica, principalmente da atípica, a gente fica nessa angústia de que a fala aconteça, mas nem sempre estamos dando o estímulo adequado, né? E para qualquer tipo de aprendizado, o processo é esse aí que você falou mesmo. A gente faz, a criança observa, a criança tenta, a gente faz de novo, ela tenta de novo, até que ela vai aprender esse movimento, seja Isso. para andar, seja para falar, seja para escrever, para qualquer fase do desenvolvimento dela, ela só vai aprender através da imitação e da repetição, desde que ela receba o estímulo adequado, né? Sim, e quem vai modulando isso somos nós. Então, nós damos o modelo, nós damos o exemplo, nós damos o apoio quando a criança precisa e ela vai aprendendo. Tem crianças que precisam um pouquinho mais de suporte, outras crianças precisam menos, mas elas precisam do modelo do adulto, elas precisam que nós ensinemos. E a gente ensina como? Brincando. E a criança Fazendo, aprende mostrando. brincando. Né? Por que Exatamente. tem 300 mil brinquedos aí com a criança? Tudo bem que nessa a gente coloca, já foi feito esse teste e é unânime.
Coloca uma sacolinha na criança e um brinquedo, a criança vai na sacola. Coloca um controle e coloca um brinquedo, a criança vai no controle. É unânime, né? Porque É engraçado que esse tipo de teste, ele acontece pela curiosidade da criança de saber que um brinquedo tem essa função e o papel, qual é a função do papel? O papel, a criança não sabe qual é a função, então ela vai gerar Sim. muito mais interesse e curiosidade do que um brinquedo que já é estruturado, né? Sim. Isso acontece muito Porque com os ela já brinquedos conhece, heurísticos. as cores normalmente ela já conhece, ela já viu, ela já meio que sabe o que é. Agora aquilo é uma coisa nova, ela nunca viu. Deixa eu ver o que é isso daqui, vamos ver o que eu posso fazer com isso. Né? Tinha até uma propaganda acho que era do Itaú, não lembro de banco, que era rasgava o papel, o menininho dava risada, não sei se você lembra dessa propaganda. Eu lembro por alto, mas eu lembro. Tinha uma propaganda assim, então rasgava o papel ali, rachava o bico de rir, por quê? Era um som diferente, acontecia uma ação, e era simplesmente um rasgar de papel. Então, às vezes, tendo a criatividade, né, com um simples objeto, a gente pode ali trazer um momento de brincadeira, de interação com a criança, que vai criar uma memória muito importante para ela e vai ter um aprendizado muito grande ali. Sim. E aí, nesse seu vídeo, então, porque normalmente o pai, hoje em dia, né, há um atraso de fala, o pai já fica preocupadíssimo com o autismo, né? Então é importante, eu anotei aqui quais eram as causas que você colocou no seu vídeo, para que a gente não se preocupe somente com o autismo e perceber que podem existir outras razões, mas deixar bem claro que nunca é preguiça, né? Então você coloca que a criança ainda não tem a comunicação verbal até os 2 anos. Pode ser por alterações auditivas, alterações neurológicas, dificuldade na motricidade oral. Lembrando que motricidade é movimento, então não é somente motor grosso. A gente tem a motricidade grossa, a motricidade fina, a oromotricidade e a grafomotricidade, que está relacionada à escrita. Então, a dificuldade na motricidade oral, ela também é uma das causas do atraso de linguagem, de comunicação verbal. Falta de estímulos adequados, que você falou. Então, muitas vezes é um repertório pobre dentro de casa, conversa-se pouco com a criança, brinca-se pouco com a criança. Então, isso leva-se ou até a um mesmo atraso. brinca-se demais, estimula-se demais, não dá tempo da criança absorver, responder, pensar, entendeu? Então, por isso que é bom a gente observar como tá esse estímulo, tá de mais, tá de menos, né? Então, por isso que eu falei, que eu gosto de ver como que os pais brincam. As pessoas, inclusive, estão muito preocupadas, porque pela pandemia o meu filho não conseguiu falar. Não, seu filho não conseguiu falar porque ele estava isolado, porque ele não estava isolado sozinho. Ele estava isolado com mais alguém, ele estava isolado com os pais. Então, os pais que tiveram a oportunidade e a consciência do estímulo dentro de casa, essas crianças conseguiram acompanhar os marcos, né? Sim, lógico que o fato da pandemia privar de alguns ambientes, né, que são ricos, que isso colabora também. Claro. Então, por exemplo, passeios no parque, né, em shoppings e tudo mais, outras pessoas, barulhos diferentes, priva um pouquinho, priva, entendeu? Isso para todos os aprendizados. Para todos os aprendizados. Não só para fala, para tudo. Não só para fala, nem nada, para tudo. Mas é o fato de você ir estimulando, ter a criatividade, ver outras coisas e ter aquele tempo com a criança. Mas a gente também tem que ser assim, um pouco mais humano e entender que estava todo mundo home office, estava todo mundo preocupado com a doença, com medo. Tinha gente que estava com a família inteira dentro de casa, então preocupado, por exemplo, a criança dentro de casa junto com os avós, junto com os pais, ou não podia sair. Então, né, uma série de coisas levou também a esses atrasos, né? Então, inclusive a presença da máscara. Exatamente. Então, aqui, ó, privou muito o movimento, né, que a criança tinha de ver o que está fazendo com a boca. Tudo bem, dentro de casa nem tanto, né? Mas ver na rua, né? E você pode ver os pequenininhos, tudo que eles encontram de coisinha já passa a mãozinha de álcool em gel, então já é uma geraçãozinha mais condicionada, né? A essas coisas. Inclusive,
Inclusive, eu tenho uma preocupação dessa ausência de rua, de experiências. A gente vai ter uma faixa etária aí próxima a 2 anos com uma restrição alimentar muito grande, porque não tiveram oportunidades sensoriais, né, de passar num supermercado, numa praça, pegar em texturas. Isso tudo, se não for estimulado dentro de casa, possivelmente vai acontecer de muita criança ter restrição alimentar. Uma pena, mas é possível que aconteça, né? Sim, é possível que tenha uma onda, digamos, aí em relação a isso, mas nada que possa Que ser não possa ser revertido, trabalhado, entendeu? claro, com Exatamente, até certeza. porque, né, você traz de fora para casa, então você pode colocar a criança no preparo do alimento, Sim, no lavar a fruta, no cortar, no sentir o cheiro, né, no preparo ali dentro de casa, você pode expor a criança a essa compra que você fez, sem sim, problema nenhum. Então, não é o fato de não ir ao mercado que vai privar a criança de, com toda né, certeza. participar ali, né? Então, é só parar e pensar um pouquinho, tá? Eu não posso levar o meu filho lá, mas o que eu posso trazer de lá para cá para ajudar a estimular dentro de casa, E é para entendeu? isso que a gente está aqui hoje, né? E existem tantas contas legais no Instagram, justamente para a gente poder instruir, porque uma coisa somos nós que somos profissionais da área, outra coisa é uma mãe engenheira que não faz ideia de nada disso, né? Então é muito Exatamente. importante a divulgação desse tipo de informação. Uhum. Quem trabalha muito com seletividade alimentar e tem muita ideia sobre isso é a Sabrina Fontanese. É uma fono amiga minha. Sim. Ela trabalha muito, o foco dela é seletividade alimentar. Então ela tem e-book, ela dá curso e ela tem uma Legal. página voltada. Até se você quiser falar com ela, eu super recomendo Eu também, quero depois né? escreve aí alguém, quem conhecer esse perfil, escreve aí para a gente poder seguir depois. Como é que é o nome? Arroba doutora. Quer que eu escreva aqui? Uai, pode. Pera lá. Porque a Sabrina, ela é muito boa E é legal, porque no quando tem assunto. contas que dão dicas, isso é muito bacana, né? Sim, e ela dá dicas, ela fala sobre o assunto, tem ideias. Vocês vão gostar super do perfil dela. Ótimo. E aí, por fim, tinha as síndromes e autismo, que também é a causa, né, muitas vezes, desse atraso na linguagem. Mas eu queria... Lembrando que não é exclusivo. Sim, O atraso de fala, então é importante também falar. O atraso de fala ele não é exclusivo do autismo, é uma das causas. sim, Então uma você das... pode desconfiar. Atraso de fala pode ser que tenha um autismo envolvido, mas a gente tem que observar outros sinais que podem apresentar. Tá? Então não Exatamente. é uma causa, são várias. Por isso que o Por, autismo é por isso que eu deixei complexo. também É no um, final. Para sim, é um lembrar que... diagnóstico multidisciplinar, Exatamente. né? E é a primeira preocupação de todo mundo. Então, assim, antes de chegar lá no autismo, vamos passar por todas essas outras coisas que foram faladas aqui, que você Sim. mostra no vídeo, porque existem diversas razões para ver o atraso, da mais simples até a mais complexa. A primeira coisa que eu sempre falo para os pais é: você acha que sua criança está escutando? É o primeiro ponto. Então, assim, teve otite, né? Infecções de ouvido quando era muito criança, quando era bebezinho, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que desconfiar é da audição. Então, antes de pensar no autismo, em alguma coisa, essa criança escuta? Qual foi a última vez que começou a fazer, que fez um teste auditivo? Foi só no hospital? Depois disso nunca mais fez nada? Vamos dar uma investigada melhor nisso. Claro que a gente faz uma anamnese, né? Que é um questionário de perguntas, né? Eu costumo fazer uma coisa bem detalhada, então assim, os pais até ficam meio doidos, né? Porque eu gosto de perguntar tudo. Né? Eles falam, nossa, mas eu não lembro, será? E eu falei, tenta lembrar, né? Mas tentou isso, já fazia aquilo, né? Porque eu gosto de ficar cutucando para ver se acha mesmo. Uhum. E é Né? engraçado que às vezes saem umas perguntas que os pais nem imaginavam, né? Por que ela está perguntando isso, né? Exatamente, mas eu preciso saber, eu preciso ver como era essa criança recém-nascida até o momento que ela está agora. Entendeu? Porque eu não conheço ela antes, mas eu preciso perguntar tudo como se eu já tivesse visto ela lá e acompanhado tudo, para eu poder, dentro da minha cabeça, começar a planejar ali e ver
que aconteceu com essa criança dentro do desenvolvimento dela até agora que fez ela chegar nessa idade para ela não estar falando. E aquilo que eu Ou falei, né? falar pouquinho. A mãe engenheira, ela jamais imagina que talvez uma otite lá atrás pode ter causado um atraso na linguagem hoje. Então é importante fazer várias perguntas que a mãe, por conta própria, não te contaria, né? Exatamente. Então, às vezes os pais relatam, às vezes eu nem preciso perguntar. A mãe já vem trazendo tudo. Mas tem coisas que às vezes eles não linkam uma coisa com a outra. Então, por isso que é importante vocês sempre também procurarem um profissional que faça uma boa anamnese. A anamnese é essa entrevista inicial que pergunta desde a gestação até a idade atual da criança. Então, eu costumo perguntar de tudo. Como foi a gestação, se a mãe ficou bem, se teve alguma intercorrência durante o período gestacional, infecção, tudo. Pergunto tudo o que aconteceu na gravidez. Depois, na hora do parto, como foi, os 3 primeiros meses de vida, os 6 primeiros meses, 1 ano e assim por diante. Rotina, comportamento, alimentação, sono, tudo. Inclusive, eu já uma tive. hora mais perguntando. Eu já tive muitos alunos que já estavam mais velhos quando começaram a fazer aula comigo, já tinham um diagnóstico há mais tempo, e nesse meio do caminho, assim, onde eu já estava lá, a mãe falou: a gente vai fazer o exame Bera. Quer dizer, não deveria ser. Bera é o exame auditivo, né? Para saber se a criança escuta ou não. Já não deveria ter sido feito isso lá atrás, né? Por que logo quando se fechou o diagnóstico ou investigou, já não se fez imediatamente, né? Eu não sei se existe idade para esse exame, mas alunos mais velhos, assim, que já poderiam ter feito lá atrás, né? Às vezes o que acontece? Às vezes normalmente vai para o pediatra primeiro, né? Então, às vezes o pediatra não é atualizado o suficiente para encaminhar para um profissional, né? Para um fonoaudiólogo, ou ele mesmo não está atento e não faz um pedido, né, desse exame e deixa passar, ou até mesmo encaminha para o fonoaudiólogo, mas às vezes acontece também do fonoaudiólogo não estar atento a essa questão e não encaminhar e, né, vai levando até que chega em um que fala: mas e a audição, como é que tá? Entendeu? Então acaba ficando mais tardio, mas o ideal chegou no consultório, queixa, atraso de fala, exame auditivo atual. Para a gente descartar. E tem alguma idade mínima para se fazer esse exame ou pode fazer a qualquer idade? Pode fazer em qualquer idade. De preferência crianças menores, até porque assim, o problema, digamos, do Bera é que você tem que fazer com a criança dormindo. Tá? Então a orientação sempre é levar a criança dormindo, capotada mesmo, porque ela tem que estar bem quietinha. Porque senão você acaba tendo que sedar a criança. E a gente nunca quer, né? Sedar, porque aí tem que pôr anestesia, tudo aquilo. Né? Então, sempre a orientação é que a criança esteja bem quietinha para poder fazer o exame. Tá? Mas daí, quando vai para marcar, é para sempre orientar tudo certinho, como vai ser feito o exame. Mas não tem uma idade, assim, limite. Entendeu? Até porque, assim, crianças menores, pequenininhas, depois de uma certa idade, você já consegue pedir uma audiometria normal, entendeu? Que a criança consegue responder, apertar lá o botãozinho, tudo, condicionado, que for, entendeu? Entendi. E de fato tem que ser com criança mais nova mesmo, porque quando ela tá mais velha já fica um pouco mais fácil de saber, independente. Sim, ela já compreende melhor, né? Sim. Eu queria aproveitar então que a gente falou sobre esse atraso, que você passasse pra gente quais são os marcos de linguagem que os pais devem observar no dia a dia, né? Assim, para cada faixa etária, quantas palavrinhas são esperadas ali com as primeiras palavrinhas somente de sílabas, enfim, até o número, um repertório grande de palavras. Então, vamos lá. 6 meses, a criança tem que começar os balbucios. O que são balbucios? As sílabas. Então, os primeiros inícios de sílabas, como eu falei, bababá, dadadá, mamamá, papapá. Normalmente são essas, ma, ba, pá, porque são os sons bilabiais que a gente fala. Então, que é o som que a boca só faz esse movimento. E por que o ba, ma, ba? Porque é só a. As vogais são as primeiras que a criança começa a soltar. Então, a, i, o, u,
a criança solta primeiro. Depois ela começa a conseguir juntar a vogal com a consoante e forma essa sílaba, tá? Lá por 1 ano, ela começa a juntar um pouquinho mais e vira uma dissílaba, né? Juntamente com os gestos. Então começa a vir o bater palminha, fazer um de 1 aninho, porque daí faz quantos aninhos você vai fazer? Então a gente sempre fica reforçando o apontar, né? O dar o tchau, jogar o beijo. Então esses gestos são os que a criança vai fazer mais, tá? Porque ela ainda tem o apoio mais no gesto, que é mais fácil fazer esse movimento do que o oral, né? O falar. Então lá por 1 ano começa as primeiras palavrinhas. E o que é o ideal? Que a criança vá adquirindo de 1 a 3 palavras por semana, a partir da primeira palavrinha que ela solta, tá? Então lá por 1 ano e meio, o ideal é que a criança esteja falando no mínimo 20 palavras, né? E ali em torno de umas 50, 60 palavras, tá? Então essa faixa aí é o ideal, tá? O mínimo de 20, você já fica meio assim, tá, mas pelo menos está falando, mas ela tem que, né, correr atrás e ter um ganho um pouco maior, tá? Chegou aos 2 anos, ela tem que começar a formar frases. Então, por quê? Ela já tem um repertório grande de palavras, porque imaginando que a criança começou a falar ali a primeira palavra por volta de 1 ano e 2, mais ou menos, e ela adquire de 1 a 3 por semana, chegou com 2 anos, ela tem que falar pelo menos umas 200 palavras. Então, ela já tem repertório suficiente para conseguir fazer combinações de frases. Tá? De 2 palavras, não é isso? Frases com 2 palavras, né? Frases com 2 palavras. E normalmente, que palavras são essas? Muitas pessoas me perguntam, mas o que tem que estar falando? Palavras do cotidiano de vocês e normalmente palavras que a gente utiliza. Por isso que a gente fala, não ensine cores, não ensine números, não ensine letras nessa idade. Ensine o que a criança precisa saber. Dá, vem, quero. Então, palavras de ação. Senta, pega, né? Ou os objetos, né? Comida, papá, água, copo. Essas coisas do cotidiano que ela vai usar funcionalmente para ela poder combinar. Quero água, mamãe, fome, quero tetê, né? Para o mamar, que normalmente cada família chama de uma coisa, né? Então aí também tem a questão do regionalismo, né? Um chama mamar, outro chama tetê, outros inventam outro nome e não tem problema nenhum nisso, tá? E até essa repetição de palavras, também repetição de sílabas não tem problema, é mais fácil para a criança associar. Mas o importante é que nós, adultos, temos sempre que repetir a palavra correta para a criança. Porque se a gente começar a falar igual na língua da criança, e falar tudo no diminutivo, a gente vai estar reforçando isso com a criança e ela vai aprender que aquilo é o correto. E ela vai crescendo e ela não vai aprendendo como é a forma adequada e ela vai ficando com aquela fala infantilizada. E ela não vai adquirindo os outros sons que ela precisa, tá? Então é sempre importante. É bonitinho? É lindo, maravilhoso escutar a criança falar tototola. Mas ela tem que aprender, né? O famoso Coca-Cola, ela tem que aprender que é Coca-Cola. A palavra, você quer? A palavra que eu mais gosto, a palavra que eu mais gosto de ver eles falando errado é vermelho. Porque eles falam muito bonitinho, cada um de um jeito. Normalmente memelho, né? Memelho. Mas eles falam de jeitos muito diferentes, eu acho muito bonitinho. E aí eu já estou falando de alunos maiores, assim, que estavam aprendendo a falar, né? Dentro da minha aula, uma atividade de associação de cores, eu acho muito bonitinho. Mas eu fico com muita dó, mas não posso repetir. Porque por mim eu falaria só memelho também, que eu acho... Sim, porque é muito fofo. Mas se a gente sempre falar memelho, eles sempre vão achar que eles estão falando correto e nunca vão aprender o vermelho. Eles nunca vão aprender que tem um som do V. Me veio uma dúvida. Eu lembro que na minha aula de linguagem, eu aprendi que... Só o problema é que eu não lembro idades. Que até determinada fase é importante a gente conversar no tati-bitati, né? Tati-bitati que fala? Que
que é aquela linguagem infantil. E aí lá atrás você falou que os bebês eles começam a aprender a balbuciar através dessa fala nossa com ele ali, repetindo. Então, de fato, esse tati-bitati, ele auxilia nessa aprendizagem do balbucio, e aí a partir daí a gente já tem que começar a falar corretamente, ou não precisa, ou para que serve o tati-bitati? Vamos lá, tem diferença. Vamos supor, vou pegar o meu homem de ferro aqui para utilizar. Faz de conta que ele é um bebê. Então, tem diferença eu falar, o bebezinho lindo da mamãe. Eu falar assim, eu falar, que bebezinho lindo da mamãe. Olha a barriguinha dele. Tem diferença. É entonação, né? É entonação. Porque se eu falar tudo errado nesse momento, tudo bem, a criança está aprendendo, ela está percebendo. Só que se eu continuar também nesse nhenhenhê, nesse tati-bitati, também ele vai estar aprendendo isso de forma errada. Eu posso ter essa entonação mais de brincadeira, esse tom mais fofinho, entendeu? Eu posso fazer isso, não está errado, mas eu não posso manter isso para sempre. Sim, por isso que eu te perguntei se tem alguma idade legal. Porque eu vejo na Let's Grow crianças mais velhas que a mãe conversa como se fosse um nenenzinho e falando palavras erradas. Dá ti pra mamãe. Eu vejo muito isso. Eu não interfiro, mas eu fico um pouco incomodado, assim. Pega ti pra mamãe, pra mamar. Nossa, sabe? eu sou daquelas que, tipo, já fiz isso com pai de paciente, tipo, já falei, já orientei que não pode ir falando, dá ti pra mamãe. Dá pra quem? Chamando a atenção mas da mãe. enquanto fono... Quanto for eu posso. É mais fácil. Se eu falar, eu não vou saber nem argumentar direito do porquê que não pode. Eu tenho medo de ser pego o que a gente surpresa. tem que fazer, como eu falei, é falar de forma correta para a criança aprender. E conforme a criança Conforme a criança vai crescendo, a gente tem que também adaptar a nossa fala com a idade da criança. Não tem porquê eu falar com uma criança de 3 anos como se ela tivesse 1 ano de idade. Porque ela não tem mais 1 ano de idade, ela não é mais um bebê, ela já tem 3 anos. Né? Ela já consegue se virar mais sozinha, ela já tem mais independência, ela já consegue se comunicar melhor, ela já está conversando, contando fatos, né? E a idade, essa idade de 3 anos a 4, é a idade onde a criança adquire mais sons da fala, é onde dá aquele boom mesmo, né? E ela começa a contar mais coisas, a formar frases mais longas, com mais palavras, e adquire mais sons, ela vai ficando com a fala mais refinada, né? Então, você ter uma fala muito infantilizada acaba prejudicando o desenvolvimento da comunicação da criança, né? E isso vai resultar lá na frente, na fase escolar de alfabetização. Na hora que ela for escrever, ela vai escrever a ti ao invés de aqui, porque ela sempre aprendeu que é a ti e não aqui. Né? Então ela vai lembrar, ela vai associar a letrinha, ela vai porque a dominância dela ainda é oral, não é escrito. Entendeu? Sim. Então ela vai linkar o som, o fonema, né, que ela fala, com o nome da letra, ela vai escrever com o jeito que ela fala. Eu queria te fazer uma última pergunta antes de você passar o que você preparou. Que foi algo que eu também aprendi na especialização, que eu achei muito legal e eu acho importante de compartilhar, sobre a questão do sotaque, de aprendizado de sotaque ou não. Então, quando a gente vai aprender uma segunda língua, a gente só consegue falar com o sotaque nativo se a gente tem o acesso a essa linguagem até os 6 anos de idade, que depois disso a gente já não consegue aprender aquela língua nativa sem o sotaque. Tanto que a gente vê, por exemplo, orientais não conseguem falar frango, né? Eles falam flango. E assim como a gente tem dificuldade de falar aquela língua mais enrolada do inglês. Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje tem um monte de escola bilíngue, mas às vezes a mãe só entra com a criança para a escola bilíngue após os 7 anos. Então, assim, a criança vai até aprender inglês, mas vai ter um pouco de dificuldade no sotaque. Queria que você falasse um pouquinho, não sei se é a sua área de domínio, mas... Não é, mas assim, entra também.
tá? Uhum. A questão do sotaque a gente sempre vai ter, porque primeiro nós somos criados no Brasil, né? Então, falando das crianças aqui, nós somos expostos o tempo todo à língua portuguesa, tá? Então, é a nossa língua nativa, diferente, por exemplo, de crianças com famílias brasileiras criadas em outros lugares. A gente sempre vai ter a língua predominante, tá? A facilidade da aprendizagem vai acontecer melhor numa língua e não tão bem, às vezes, na outra. Então, por exemplo, uma família daqui do Brasil, que vai morar nos Estados Unidos, por exemplo, e a criança nasceu lá. Então, ela tem a vivência tanto do inglês quanto do português em casa. Ela tem uma exposição muito maior ao inglês do que o português, né? Então, ela tem a escola no inglês, os livros no inglês. Pode falar que eu só vou fechar, porque tá fazendo barulho. Tá bom. Aqui. Então, ela tem o livro no inglês, ela tem os desenhos no inglês, ela tem música no inglês, toda a aprendizagem dela, os amiguinhos da escola, vizinhos, todo mundo fala inglês e a família dela fala no português. Então, a experiência que ela tem é pouca, mas ela vai conseguir aprender, ela vai ter uma facilidade mais fácil do que as crianças daqui. Sim. Que só veem o inglês na escola, por exemplo, por 2, 3 horas por dia, entendeu? Ela vai ter uma facilidade melhor e, digamos assim, que o sotaque dela vai ser um pouco, assim, vai mesclar um pouquinho mais, não vai ficar tão acentuado quanto o nosso, entendeu? Entendi. Então, a gente vai ter sotaque, porque não adianta. Brasil mesmo, português, você é da onde mesmo? Eu sou de BH. Então, você é de BH, eu estou aqui em São Paulo. Algumas palavras vão ter alguma diferença. Lá do sul, lá no nordeste, lá do norte, vão ter sotaques diferentes. Brasil mesmo, né? Tem essas diferenças de sotaque. Então, não tem. E eu acho errado a gente tirar isso, porque isso é da pessoa, entendeu? Ah, não, é da sem raiz dúvida, dela, sem de dúvida. onde ela veio, entendeu? E o fato de ser bilíngue, o importante é se comunicar. Se comunicar, né? claro, eu perguntei isso mais a título de curiosidade mesmo, porque o que eu tinha estudado era que a partir de determinada idade você já não consegue mais, porque a parte do cérebro, eu não sei se é a área de Broca ou de Wernicke que está relacionada à língua. A partir dos 12 anos, você já não tem uma plasticidade tão rápida, né, para aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança, antes dos 12 anos, para aprender uma segunda, terceira língua que for, ela vai ter muito mais facilidade do que nós. Sim, mas aí já aprender a língua. Agora, por Sim. exemplo, um chinês que ficar aqui, vier adulto para cá, ele nunca vai conseguir falar o Fran. Ele não vai conseguir aprender, porque o cérebro dele já não consegue mais aprender aquilo, né? Assim, Sim. Ele já não consegue fazer formato da língua, sei lá o que é, que faria ele fazer o R, né? Vai ter uma dificuldade bem maior, entendeu? Do que, por exemplo, uma criança que, sei lá, aprendeu a falar lá e de repente veio com 4 anos para cá, ela vai conseguir ter essa mudança de falar frango aqui, flango, e para ela vai conseguir dominar os dois, digamos. Eu tinha que aproveitar, eu estou conversando com uma fonoaudióloga. Bom, você disse que queria mostrar para o pessoal algumas maneiras de estimular dentro de casa, Sim. né? Então vamos lá. O que eu trouxe aqui é o seguinte, são objetos, coisas que com certeza a gente tem em casa, tá? Que para vocês verem que não é tão difícil assim, é só treinar, é só criar um pouco da imaginação, tá? Então vamos como se fosse assim, fazer um ateliê, uma ideia, tá? Então eu trouxe aqui essas garrafinhas de suco, tá? Vocês podem pegar garrafinha de Danone, de Yakult, do que vocês tiverem, qualquer coisa. Aqui eu coloquei feijão e aqui tem bolinha de alumínio, tá? Amassada. O barulho que essa faz é diferente dessa. Então você pode trabalhar a estimulação auditiva com a criança, tá? Diferenciar os sons. Por exemplo, da onde vem o barulho? Ah, lá em cima.
lá embaixo. Ih, esse é mais fraco. Esse é mais forte. Esse é rápido. Esse é devagar. Então, coisas simples que você pode trabalhar com a criança, tá? Pode brincar como se fosse um chocalho, pode inventar uma música, pode cantar alguma coisa. A dona Aranha subiu pela parede. Tocando isso. Então, gente, não tem instrumento musical. Isso aqui pode virar um instrumento musical, entendeu? Você pode colocar qualquer coisa, grão de feijão, arroz, apesar que o feijão e arroz tá caro também, né? Sei lá, pedrinha, qualquer coisa que vocês acharem na rua, entendeu? Dá pra pôr, pinta junto com a criança, sabe? Inventa. São ideias, tá? São garrafinhas que são chamadas de garrafas sensoriais ou garrafinha da calma. Inclusive... a garrafinha da calma, ela tem líquido, né? E fica virando pra lá Sim. e pra cá. Aqui é mais para trabalhar o som mesmo, que eu pensei, entendeu? Mas porque a garrafinha só com som, ela também funciona como garrafinha da calma. Quando é para diminuir o choro, ela também funciona quase que igual. Ah, é? Ah, tá. É que a parte da fono aqui eu já trabalho de forma diferente, entendeu? Pra mim não é para acalmar nada. Pra mim tipo assim, pra a criança tá estimular chorando, ela tá inquieta. Uma garrafinha seca ou molhada, em geral, ela acalma. E é legal, gente, isso que você falou dos elementos, né? Porque quando a gente pensa em sensorial, a gente inicialmente vai direto pro tátil. Tátil traz pra gente um repertório muito grande. Mas quando a gente trabalha com visual, com auditivo, a gente vai começar a entender com conceitos psicomotores de noção de espaço, onde a gente vai trabalhar perto, longe, dentro, fora, em cima, embaixo, direita, esquerda e por aí vai. Então, o estímulo sonoro, o estímulo sensorial, ele é importante para trabalhar vários conceitos psicomotores. Né? Então, com o bebezinho mesmo você pode fazer. Virar aqui, ó, sei lá, o pai tá aqui chamando a atenção e ficou quietinho, faz um barulhinho, ele vai olhar, achou a mamãe. Então, brincar de achou, fazer uma cosquinha. Então, você já faz uma brincadeira aí sensorial com a criança junto. Estimula a parte auditiva, o olhar, o contato visual. Tudo através do estímulo auditivo. Olha quanta coisa a gente estimula com uma coisa simples. Tá? E se eu for pensar, o primeiro marco motor do bebê é a estabilização cervical. Antes de engatinhar, antes de sentar, a primeira é cervical. E uma maneira de trabalhar a cervical, quando a gente tem um bebezinho ali ainda até os 3, 4 meses, é fazendo sonzinhos de um lado e do outro para a criança começar a fortalecer essa musculatura de pescoço, né? Então essas garrafinhas, elas são maravilhosas. Isso. E para a parte, né, de estimulação de linguagem, parte auditiva, a gente trabalha isso para a criança já localizar da onde vem o som, começar a ficar mais atento, reparar na voz. Então, o pai tá brincando aqui com a criança, ficou quietinho, por exemplo, a mãe vai chamar, Nenê. Aí o pai, escuta, cadê a mamãe? Nenê, vamos virar? Achou a mamãe. Então, dá para fazer essa brincadeira também, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu gosto de utilizar com as crianças. Esses óculos que a gente ganhava em festa, que espero que voltem em breve, né? As festinhas. Também é legal, porque a gente chama a atenção para o olhar, tá? Mas eu não tenho esses óculos. Não tem problema, gente. Com certeza, canetinha, maquiagem, vocês têm, desenha no rosto, entendeu? Que daí eu não ia desenhar aqui hoje, né? Por isso que eu trouxe o óculos. Vamos embora. Mas vocês podem desenhar, entendeu? Ou vocês podem colar alguma coisa no rosto de vocês, brincar com a criança, sabe? Mas qual é a função da observação pro olhar? Pra gente conseguir contato visual. Entendeu? Pra gente chamar atenção, por exemplo, brincar de achou, cadê? E o outro, cadê? Achou! Ih, fechou o olho, abriu! Então dá pra gente fazer assim, né? Da gente apontar o lugar, então, ó, a bolinha vermelha, a bolinha azul, então a gente pode fazer os pontinhos no rosto da criança para trabalhar a parte tátil, elas entender onde que tá cada coisa no rosto, então chamar atenção pro olhar.
né? Quando a criança tem, às vezes, alguma dificuldade em olhar pra gente, é uma forma de ter um estímulo que, opa, tem alguma coisa interessante aqui no rosto dela, que tá me chamando a atenção, tá? Eu gosto de trabalhar bastante com esses óculos assim, quando eu tenho crianças autistas pequenas, que têm Foi o que eu dificuldade pensei. no contato visual, Foi tá? isso que eu pensei, Então, por isso que eu perguntei. isso, porque se vocês reparam que suas crianças têm uma dificuldade no contato visual, é interessante vocês terem alguma coisa que chame a atenção para o rosto de vocês. Eu gosto muito, é que agora não tá dando mais por conta da máscara, mas eu usava muito batom forte, né? Então, batom de cor forte para chamar atenção para a boca, para a criança ver a boca. Usava os óculos para chamar atenção para o olhar. Então, são estratégias que a gente utiliza para a gente poder chamar a atenção da criança também, tá? Outra coisa, vamos lá. Muito bom. Escova de cabelo. O que você faria com essa escova de cabelo se a criança pegasse para brincar? Eu pentearia o cabelo, mas eu imagino que Tá, a fora ideia do óculos. seria... Bom, eu penso direto num estímulo sensorial. Tá. Qual? Ou na boca ou um tátil, não sei. Ok, beleza. Ótimo. Então, vamos fazer de conta que é um porco-espinho. Ih, o porco-espinho, ó. Ih! Tá espinhando você. Vai espinhar a bochecha, vai espinhar o ombro, vai espinhar o cabelo, tá? Ou vamos fazer de conta que é um avião. Mas a função é tátil, né? A função é estimular... A função é o que você quiser, entendeu? É o que você precisar trabalhar. E eu falo aqui por conta da variação. Aqui pensando também em crianças Não, mas eu digo quando você Isso. dá essas batidinhas, aí a função é ativar mesmo musculatura oral. Sim, entendeu? Depende do que você quer trabalhar com a criança, de qual é os seus objetivos. Então, por exemplo, se for uma criança que precisa ser estimulada sensorialmente, é uma ideia que você pode trabalhar sendo brincando de porco-espinho. Você dá uma escova para ela, para você. Ai, o porco-espinho tá batendo na bochecha. Ai, o porco-espinho vai bater na mão, vai bater no pé. E agora, onde ele vai bater? Ai, lá no pescoço. E agora, na barriga. E agora, o porco-espinho vai se esconder. E onde ele vai? Então, nisso eu já trabalho linguagem, eu já trabalho imaginação, né? Com uma simples escova, tá? Agora pensando em autistas, porque às vezes o autista pega objetos aleatórios e fica lá, né? Por exemplo, né? Rodando o objeto, ou faz para lá e para cá, ou até mesmo ele dá a função para o objeto e só fica assim, né? Fazendo isso. Então a gente precisa dar um sentido diferente. Então faz de conta que é um avião, que é um ônibus. Vamos colocar o bichinho aqui e sair passear com o bichinho, entendeu? Dá uma função diferente para ele, tá? Então é a gente olhar para um objeto e vamos pensar em que mil coisas eles podem ser. Lembra quando a gente era criança, pegava a vassoura da mãe e fingia que era espada, que era o cavalo, que era sei lá mais o quê? É a mesma coisa. É tentar resgatar de quando a gente era criança, o que nossa imaginação fazia com as coisas. É isso, tá? Outra coisa, também na estimulação auditiva, um pote com chave, tá? Que você pode chacoalhar, você pode colocar a mão dentro, ver o que tem dentro para a criança pegar. Você pode colocar a água aqui dentro, água gelada, uma água morninha para a criança ter que pegar. Pode colocar farinha para a criança ter que mexer dentro e procurar o que tem, tá? Então ela vai lá, vai encontrar a chave que é mais durinha. Ou pode colocar o bichinho favorito dela para ela ter que procurar, tá? Em potinhos, ou até mesmo o Tupperware, que ó, o Tupperware dá para brincar. E abre, fecha, né? Ou o Tupperware pode ser o barco do bichinho, da criança, entendeu? Pode ser a casinha. Então vamos montar a casinha? Faz aqui a casinha do bichinho. E ele vai morar aqui dentro. Dá pra ver? Deixa eu baixar. Pronto, ó. Isso. Aí, pronto. Olha, entrou na casinha. Shhh, tá dormindo. Não vamos acordar ele. Ih, o sol apareceu. Bom,
Bom dia! E ele foi dormir. Trabalho imitação, trabalho, ó, movimento oral, simplesmente com um potinho de tapuer, tá? Então, coisa simples, tá? Ou até mesmo, eu tenho um tapuer cheio de coisa em casa. Vamos ver o que tem aqui? Olha só, tem sei lá, tem um alho aqui. O que parece isso? É de comer, vou comer. Nham, 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 nham. Que gostoso, se a criança já conseguir trabalhar essas questões de imaginação. Ou, vamos pegar a folhinha lá do quintal, vamos usar de panelinha? Coloca aqui, pega o cabo da escova, vamos mexer. Muita coisa não precisa ter brinquedo, é só ter imaginação. É legal como tudo isso que a gente tem conversado aqui, e principalmente as coisas que você está mostrando, mostra o quanto o movimento é fundamental para todos os aprendizados, seja da escrita, seja da linguagem. O movimento corporal é a base para todo aprendizado, né? Não adianta a gente querer... parece que eu passei batom, eu fiquei apertando aqui. Não adianta a gente querer ensinar linguagem para uma criança se essa criança não conhece o próprio corpo, se essa criança ela não tem um corpo bem trabalhado, um corpo solto, um corpo explorado, né? E isso é tão importante, por isso é tão importante a presença de um personal kids ou de um psicomotricista dentro da equipe que vai auxiliar o trabalho da fono, que vai fazer com que você consiga adiantar muito mais o seu trabalho, não precisando ter que ensinar uma base que deveria ter sido ensinada lá atrás, né? Sim, por isso que é importante também o fonoaudiólogo saber da importância do trabalho do TO, do físio, do psicomotricista, de todos esses profissionais que trabalham com essa parte motora, da gente poder identificar na criança e falar, opa, tem alguma coisa aí que não tá legal, eu preciso encaminhar para ele olhar para mim se tá tudo bem mesmo ou se tem alguma coisa aí que precisa trabalhar. Porque justamente, se eu não tiver uma organização motora grossa, ok, se eu não tiver um movimento de pinça tranquilo, né, perfeito, se eu não tiver toda essa organização, todo esse planejamento motor mais grosso, consequentemente a minha fala vai ficar mais difícil. Porque a fala é mais complicada, é mais refinada. Exige muito mais programação também. E é uma coisa que eu não canso de falar. O nosso processo evolutivo ele partiu do macro para o micro, do micro para o oro, do oro para o grafo. Então não adianta a gente querer inverter a ordem, não. Não adianta querer trabalhar a oromotricidade se não tiver trabalhado a macromotricidade. Se essa criança não tiver tido, por exemplo, um estímulo da Let's Grow, ou uma natação para bebê, uma musicalização, ambientes em que ela com 6, 7, 8, 9 meses movimentou o corpo, saiu ali do carrinho, foi pro chão e rolou de um lado para o outro e passou dentro de túnel e por aí vai, né? Eu sempre pergunto para os pais, engatinhou? Porque esse movimento aqui, ó, do engatinhar, da mãozinha aqui, ó, é muito importante essa coordenação, justamente para vir esse movimento, para coordenar aqui, ó, porque tudo tá interligado. Né? Então, se a criança pulou alguma fase ou teve uma coisa muito precoce, vamos investigar melhor se isso não vai afetar algum ponto lá na frente. Às vezes não, tá? Não estou dizendo, minha criança não engatinhou, vai ter alguma coisa. Não, mas é bom a gente sempre estar observando como que está toda a fase do desenvolvimento, né? E sempre estar de olho se está tudo dentro do esperado para a idade, tá? E evitar pular etapa, né? Para a criança não aprendeu a engatinhar, o papai e a mamãe ficam ali segurando para a criança. Olha que bonitinho, já está andando. Não, mas se você fica forçando essa criança a andar, você pula o gatinho, que é tão importante, né? Isso, exatamente. E o chão é muito importante. Põe a criança no chão, né? Tira a meia do pé. Exatamente, não usa andador. Arranca esse andador, jogue fora. Deixa a criança pôr a mão na boca, deixa... Inclusive uma coisa que muita gente não sabe, né? A criança coloca objetos na boca, as pessoas acham que é para comer, para engolir, não é, né? As crianças colocam na boca para explorar, primeiro porque ela vai ter mais inervação ativa ali nessa primeira infância na língua do que nas mãos, diferente do adulto, por causa da alimentação, né?
Sim, e é importante crianças que balbuciaram um pouco, crianças que não tiveram muito essa exploração oral, tem estudos que mostram que tem uma relação bem importante com questões de apraxia infantil também, tem a questão neurológica, mas atrasa os motores de fala relacionados a isso, que não teve essa exploração oral de, sabe, colocar a mão na boca, pegar o pé, pôr, né? Então não teve essa coisa de pôr na boca, então também teve uma dificuldade. Tem estudos que estão mostrando isso também, então é importante. Lógico, gente, vocês têm que, claro, sempre estar de olho ali, né? Um olho no gato, outro no peixe, né? Para ver o que a criança põe na boca. Observar o que está sendo levado na boca, a higienização daquilo que está sendo levado à boca, se aquilo oferece algum risco de sufocamento ou não. E fora a isso também, né? Que é importante deixar a criança se sujar. A criança vai aprender a comer brincando. Tem que demorar, tem que ser longo. Tem que demorar, tem que se sujar, ela tem que pegar aquela banana, eu detesto banana, mas tem que pegar aquela banana, apertar aquele negócio e espremer aquilo e melecar a mão. Nossa, só de pensar já me enoja. Mas tem que... Mas ela tem que olhar aquilo lá, sentir aquela coisa, para ela aprender essa coordenação, ela sentir aquele cheiro, entendeu? Ela tem que saber isso, e melecar tudo, e passar na boca, passar a língua, ela tem que fazer essa exploração. Porque isso vai ajudar muito ela a coordenar todos esses movimentos, para quando chegar a fase, né, de fala, ela conseguir falar e deslanchar e não precisar de fono. Gente, eu tô falando. Deixa essa criança pôr as coisas na boca, ensina, estimula para vocês não gastarem dinheiro com fono. Tá vendo? Tá vendo? Põe na Let's Grow. Então aqui eu gosto de passar orientações, ideias para vocês fazerem com as crianças como forma de prevenção, para vocês não precisarem. Acontece de que vocês podem estar fazendo tudo e mesmo assim não está dando certo? Sim, aí vocês têm que procurar um profissional, tem que levar no fono para ver, olha, eu estou tentando de tudo, já fiz tudo, fiz todas as orientações e não está dando certo. O que está acontecendo? Aí a fono vai avaliar, vai investigar tudo certinho e vai falar para você o que está acontecendo, vai trabalhar os estímulos e vai te orientar de forma correta e adequada para identificar o que o seu filho precisa. Tá? Não existe receita de bolo, tá, gente? Então, não caia nesse mito de que minha criança não fala, então faz isso. Não. A criança que não fala, o que está acontecendo com essa criança? O que essa criança precisa? Quais são os métodos, os materiais que a gente vai precisar utilizar com essa criança? Quais os exercícios que funcionam para essa criança? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Certo? Por isso que a gente tem aí, vou dar um exemplo, totalmente tonto, mas a gente tem quantos mil remédios para dor de cabeça? Tem um monte, não tem? Uhum. Então, funciona para todo mundo? Não. Então é a mesma coisa, né? Tem uns que funcionam para um, tem outros que funcionam para outro, e a gente tem que ver qual é o melhor que se adapta. Todo caso tem que ser estudado, todo caso tem que ser investigado. Exatamente. Entendeu? Então, nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Rendeu, você hein? acredita? Já passou 1 hora e foi o máximo ter você aqui. Foi a primeira vez que eu acho que eu recebi uma fonoaudióloga e falei, sério, e falei especificamente sobre linguagem, assim, foi muito bom, foi muito legal. Hoje foi a primeira live, teremos outras agora nos próximos dias. Vamos ter a doutora Ljubiana falando sobre o cérebro da criança, vamos ter o Fábio falando sobre... ele é psicopedagogo. Vamos ter o Fábio pedagogo. Vamos ter mãe, inclusive, gente, vai ter uma pessoa que vai vir falar sobre rede social, né? É legal a gente, enquanto profissional, a gente pensar um pouquinho sobre cada coisa, inclusive rede social, como cuidar da nossa rede social, o que postar, o que não postar, vai ter também. Então é uma sériezinha de lives que eu estou fazendo muito legal para além da coordenação motora infantil. E eu fico muito feliz de ter tido você aqui comigo, também os próximos que vão participar. Acho que vai ser muito agregador para todo mundo. Com certeza, eu fico super contente com o convite, fiquei super animada, fiquei bem empolgada de poder conversar e trazer algumas coisas diferentes aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais vezes. Foi de coração, Fala aí viu? onde você atende,
Passa seu, pessoal, não deixe de seguir ela. Ela posta muita coisa legal. Ela posta muita coisa com humor, inclusive, sabe? A gente Eu tô bem aprende com parada coisas ultimamente porque eu tô divertidas. meio sem tempo. Ah, Mas eu te entendo, profundamente. mas eu tento postar, pelo menos. Eu atendo aqui em Serquilho, eu estou no interior do estado de São Paulo, mas faço atendimento online também, tá? Quando é possível, então isso é importante a gente dizer também que nem sempre o atendimento online é possível para todos os casos, tá? Tem o meu contato lá do consultório na bio, tem direct também, vocês podem mandar, fique à vontade. Como eu falei, posso demorar? Posso, mas eu vou responder. Um dia a gente responde, né? Eu tô Vocês assim tenham também. paciência, Tô pode ser que cheio, eu demore alguns dias aí, mas eu respondo. eu tô cheio de direct para responder também, tá? Eu tô super corrido. Inclusive, você tá falando aí de São Paulo, eu acho que daqui 3 semanas, mais ou menos, a gente inaugura a primeira Let's Grow de São Paulo, que vai ser Legal. em Granja Viana, do ladinho de Cotia, uma coisa assim. E muito em breve, Let's Grow São Paulo, Zona Sul. Mas eu ainda não posso falar muito, não. Não Mas pode dar tá vindo spoiler. por aí já. Já tá, a obra já vai começar lá. Já já estaremos Ai, que em 2 lugares bacana. em São Paulo. Olha que massa. Legal. Tem uma academia do lado da clínica onde eu trabalho e tal. E eu comentei com a Soraya, inclusive, né, que é a dona da academia, de você e tal. Ela achou super bacana. Eu acho que ela já tá te seguindo até. Ela Ah, que achou super bacana. legal o seu conteúdo. Que Show, ela que é legal. professora de educação física também. Ah, bacana demais. Obrigado pela indicação. Imagina. Oi, gente, então é isso. Muito obrigado. Hoje é segunda, quarta-feira teremos a próxima live. Não deixem de participar, provavelmente será às 8 horas também. Hoje, véspera de feriado, né? Muita gente viajando, mas espero vocês na quarta-feira para a gente fazer mais um bate-papo agora sobre uma outra temática. Tá bom? Mônica, beijão, muito obrigado pela presença, pelo Imagina. todo o conteúdo. Gente, corre lá para seguir ela, tá bom? Vou encerrar aqui. Obrigadão, Um gente. abraço. Tchauzinho.